Olá, a paz do Senhor, que bênção! Lição de número 3 e como estamos aprendendo durante o segundo trimestre. Está maravilhoso estudar acerca de Abrão, Sarai e de Agar. Vamos aprender muito durante todo o trimestre. Estamos apenas iniciando e já estou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora de EBD por mais de 30 anos. Espero que goste, fiquem até o final da minha aula, isso ajuda o meu canal. Então já curte, comenta, compartilhe em suas redes sociais para que o YouTube então sugira as minhas aulas para outras pessoas. Comenta aqui como foi a sua aula de número 2, se foi uma bênção em sua sala de EBD. Hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O texto sugerido de base para a nossa lição está em Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 16. Você já tentou dar uma ajudinha para Deus para acelerar as suas promessas? Você é ansioso, impaciente, do tipo que quer dar uma mãozinha para Deus para acelerar o cumprimento das promessas em sua vida? Então, esta aula é para você. Já ouviu um ditado popular que diz que o apressado, ele come cru? Isso é verdade. Infelizmente, muitas pessoas, por pressa ou impaciência, perdem parte das promessas de Deus, feitas em sua vida, por decidirem não esperar. Foi exatamente o que aconteceu com Abrão e Sarai, e pode ser exatamente o que acontece conosco. Entretanto, o cumprimento da promessa na vida de Abrão não dependia dele, mas de Deus. Assim sendo, era preciso passar pela provação e ser forjado para esse grande projeto de redenção da humanidade. Abrão falhou, porém, Deus nunca falha e não muda. Somos nós que temos de nos amoldar segundo a vontade de Deus. Deus o chamou, tirando-o do meio da idolatria, fez-lhe grandes promessas, prometendo dar-lhe uma terra. Inclusive, Deus já havia delimitado a extensão do território que pertencia à sua descendência. Um nome famoso e um herdeiro. Após a vitória em uma guerra de salvar Ló, se você não ouviu, não assistiu a lição de número 2, vou deixar um card aqui, e os reis de Sodoma e Gomorra, e conhecer o rei de Salém, ser abençoado, pagar os dízimos de tudo. Depois de todas estas coisas, Deus falou com ele em uma visão. Era uma visão cuja mensagem foi de encorajamento. Deus lhe disse, entre aspas, não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo. Em hebraico é Anohi, que significa eu sou, Magen, escudo, e lar, para ti. Então, o que Deus disse para ele? Anohi, Magen, lar. O eu sou, o tetagrama, Yod, Re, Vav, Re. É o que precisamos que ele seja em um dado momento de nossas vidas. Ele é. Naquele momento, para continuar o plano, Abraão precisava de proteção, de um escudo. Deus conhecia os medos de Abrão. Poderia temer uma retaliação dos reis que perderam a batalha, sentir-se vulnerável, pois não possuía uma aliança com outros reis, isto é, não havia uma força de coalizão. Quando Deus disse, entre aspas, eu sou o seu escudo, estava afirmando que eu mesmo
assumo sua defesa. E o versículo continua, entre aspas, o teu galardão será sobremodo grande, ou a sua recompensa. Isto é, Abrão havia recusado recompensas humanas. Deus se apresentou como proteção, escudo e provisão, recompensa. Aqui o escudo implica em proteção da vida de Abrão, proteção da promessa messiânica futura e preservação da linhagem da aliança. Abrão aproveitou o momento e cobrou a promessa do filho que seria seu sucessor, seu herdeiro legítimo. Abrão creu em tudo que Deus disse e isso lhe foi creditado por justiça. No capítulo 15 de Gênesis, Deus revelou a ele como seria toda a história de sua vida e de sua descendência. Perguntou a Deus qual a prova de que tudo iria acontecer, principalmente a posse da terra. Deus pediu animais para o sacrifício. Abrão caiu no sono e vieram densas trevas sobre ele. Deus revelou que a sua descendência iria peregrinar em uma terra que não lhes pertenciam, seriam escravos por 400 anos e que ele seria sepultado em uma boa velhice e já havia dado a terra à sua descendência. Mas quando começariam a acontecer tais promessas? Antes de todas as promessas, era necessário que o filho nascesse para dar início ao cumprimento das demais. Você continuaria crendo? Você é ansioso, ansiosa? Ansiedade é uma preocupação excessiva que afeta o nosso corpo, nos adoece, corpo, alma e espírito, e traz diversas consequências maléficas a nós em um todo. É sobre tudo isso que trataremos durante a lição de hoje. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro ponto, o plano para ajudar a Deus. Por que Abrão é chamado o pai da fé? Falamos isso na lição de número 1. Abraão é pai, por quê? Porque ele inaugura um tipo de relacionamento com Deus e estabelece o padrão da fé bíblica. É chamado assim mesmo, apesar das falhas. Abraão não apenas creu em Deus, ele viveu como se a promessa já fosse realidade. E Paulo descreve muito bem isso em Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulo 3. Confirma tudo isso que estamos falando aqui. Todavia, não foi escolhido por ser perfeito, mas por ser um homem de fé. Estudaremos no capítulo 16 sobre a impaciência de Abrão. Ele com 85 anos e Sarai com 75 anos. O tempo estava correndo e ele continuava crendo. Entretanto, ao passar 10 anos, depois de tudo, depois da promessa, quando Deus chamou ele tinha 75, aqui no capítulo 16, ele já está com 85 anos e a impaciência começou a entristecer o coração de Abrão e de Sarai. Quantas pessoas fazem o mesmo com a demora de algumas promessas em suas vidas? Infelizmente, alguns deixam de crer em Deus e desistem no meio do caminho. E veja que aqui, no capítulo 16, a promessa ainda não estava nem na metade para o seu cumprimento. A paciência preserva o nosso coração, fortalece a nossa fé em meio à demora ou ao crivo do tempo. Em Hebreus, reforça que a fé e paciência caminham juntas. Em resumo, passar pelo crivo do tempo significa resistir à prova do tempo, provando seu valor ou verdade ao longo dos anos. No ponto 2, Abrão
aceita o plano de Sarai. Você já tomou decisões sem consultar a Deus? Sarai teve a iniciativa baseada em uma ansiedade e uma lógica cultural, não na fé. Abraão teve um consentimento passivo, ausência de liderança espiritual em um momento crítico e não buscou a Deus. Olhando para ambos, temos a certeza que devemos esperar e confiar, rejeitando toda a ansiedade. É fácil rejeitar toda a ansiedade. Sabe o que é rejeitar toda a ansiedade? É lançar, como escreveu o apóstolo Pedro, tudo que nos aflige aos pés de Cristo. Precisamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a fazer isso. Pois é muito difícil controlar a ansiedade. Quem falar que é fácil está nos enganando. Ela agiu por impaciência e isso revela falta de fé. Teve a ideia de oferecer sua serva egípcia, Agar, ao seu marido. Talvez Agar fizesse parte da riqueza dada a Abrão no Egito. Agar não teve nenhuma culpa. Era serva e tinha de obedecer. Quem poderia ter impedido isso e não o fez? Abrão. Não sabemos as razões que o levou a aceitar tal proposta de Sarai. Muitas mulheres, quando querem algo, persuadem seus maridos de maneira que eles não consigam dizer não. Mas o ponto central aqui não é a persuasão de Sarai, e sim a falta de liderança espiritual de Abrão. Ele falhou no quesito ser líder espiritual do seu lar. Segundo Efésios, o marido exerce liderança e autoridade no casamento, comparado a Cristo e a igreja. Longe de subjugar. Paulo não está falando de um marido subjugar a esposa, por força, por violência, mas de liderança espiritual. Interpretações cristãs modernas focam na responsabilidade do marido de proteção, provisão e amor sacrificial. E nesse quesito, Abrão falhou. Deus havia falado a ele, mas Sarai colocou a culpa da esterilidade em Deus. E eles já moravam em Canaã havia 10 anos. No terceiro ponto, Agar zomba de Sarai. Nunca compreenderemos o comportamento de Sarai e o de Agar, que sabia que o filho não seria dela, e o de Abrão, por não se importar com o maltratamento dado a uma mulher grávida de um filho que era dele. A desobediência traz consequências terríveis à vida de quem não espera e não confia. Aprendemos no texto que Deus não precisa de ajuda e tudo é no seu tempo. O filho de Abrão seria o início do cumprimento do proto-evangelho de Gênesis 3,15, a primeira promessa de um redentor. Esse ocorrido nos revela que mesmo pessoas usadas por Deus e espirituais podem vacilar por um momento em sua fé e colocar em risco os planos de Deus para a sua vida. O texto revela que a impaciência de Abrão sobrepôs a sua fé e a nossa impaciência pode trazer consequências terríveis ao nosso lar. Sarai enfrentou a zombaria, o desprezo da serva e a passividade do marido. O plano parecia perfeito, mas não foi. No segundo tópico, nós vamos falar sobre as consequências de agir
por conta própria. No primeiro ponto, conflito familiar. Chegou o grande dia, a novidade que eu falei há um tempo atrás para você. No dia 29 de abril, às 15 horas, ao vivo, estarei abrindo a primeira turma de capacitação de professores. Vou te ensinar o que eu aprendi durante esses mais de 30 anos de experiência, as técnicas que eu uso para ter uma aula de excelência em nossas EBDs. Muitas pessoas já me pediram acerca disso e agora é a primeira turma. Mas fique atento. As 50 primeiras pessoas que fizerem a sua inscrição para esse dia terão um desconto de 20%. Venha você também fazer parte desta primeira turma de excelência nas nossas escolas bíblicas dominicais. Você vai aprender desde o princípio como montar a sua aula, técnicas, estratégias de você chegar até o final da sua aula, a retenção da atenção da sua classe. Não fique de fora, acesse o link do meu WhatsApp aqui na descrição da minha videoaula e você vai ter maiores informações sobre essa primeira turma. E você também querendo levar este curso para a sua igreja presencial, também pode entrar em contato comigo aqui no WhatsApp, que combinamos e marcamos uma data para isso. Não fique de fora, venha você também e vamos fazer um movimento de crescimento das nossas EBDs, nas nossas igrejas locais. Você já ouviu o ditado que uma palavra dita fora do tempo pode ferir, destruir relacionamentos e causar danos irreparáveis, deixando marcas profundas? Agora imagina induzir uma pessoa ao erro, mesmo que ela tivesse apoio da lei. Ambos deveriam confiar na promessa e esperarem o tempo necessário. Mas somos falhos e agimos muitas vezes por impulso. Algumas decisões podem afetar nosso lar, causando desconforto e consequências irremediáveis. Na vida de Sarai foi a competição e a soberba. Uma serva que não sabia o seu lugar e parece não ter entendido o plano. A soberba dela enfureceu a Sarai. Saiu do controle. Não pediram orientação a Deus. Agar se achou melhor que a sua senhora por engravidar. Foi fria e ingrata. Não teve empatia com Sarai. Ela desprezou sua senhora, causando mal-estar. Isso lembra de Penina e Ana, lá em 1 Samuel. Existem pessoas que desprezam a outras também, simplesmente por serem mais afortunadas, terem dons excelentes, cargos mais elevados na igreja, enfim. Isso existe também em nosso meio. No segundo ponto, a fuga de Agar. Sarai a afligiu. No hebraico é anahá, é humilhar, é oprimir, é submeter duramente uma pessoa. Isso aqui, irmãos, não foi um conflito leve, foi opressão real, provavelmente física e psicológica. Foi ela dizendo: vamos ver quem manda aqui no acampamento. Você já pensou em fugir de um problema? Agar fugiu para o deserto, em direção a Sur, entre Canaã e o Egito. Agar, sendo egípcia, estava tentando voltar às suas origens e estava grávida. Essa fuga envolvia risco extremo.
Uma grávida sozinha no deserto, vulnerável e com grandes possibilidades de morrer ali. Era uma mãe de primeira viagem, com medo, cansada das humilhações. Como Abrão aceitou passivamente que Sarai fizesse o que quisesse uma mulher grávida. Era filho dele. Novamente, fraquejou, não agindo como líder espiritual. Deveria ter convocado as duas e todos para a oração. Deveria ter lembrado a Sarai que a ideia partiu foi dela e que ela que precisaria encontrar uma solução. Mas não agiu assim. A fuga dela foi um ato de desespero e não de estratégia. Quando deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo, as obras da carne se manifestam em nossas vidas. No terceiro ponto, Deus entra em ação. Fazemos tudo errado e glória a Deus, que Deus ainda, por sua misericórdia e seu amor, Ele entra em ação ao nosso favor. Você sabia que Deus pode nos surpreender muito mais do que imaginamos? Deus revelou sua misericórdia ao acolher Agar e lhe fazer promessas maravilhosas. Acima de tudo, Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Em momentos de desespero, Deus pode vir ao nosso encontro, assim como foi ao encontro de Agar. Ele não a chamou de esposa de Abrão, e sim serva de Sarai. Ele não sabia o que havia acontecido lá no acampamento? Por que ele fez a pergunta, então, entre aspas, de onde vens e para onde vais? Isso não é busca de informação. O anjo não estava buscando informação a Agar. Era um confronto existencial. Lembra de Adão no Éden? Deus fez a mesma pergunta para ele. A ordem do anjo a ela foi, entre aspas, volta para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Você voltaria? Se humilharia? Jesus disse que os que se humilham que serão exaltados. Quer dizer que Deus, então, estava aprovando a injustiça feita a ela? Não. Foi direcionamento dentro de um plano muito maior. Deus não ia resolver aquele problema removendo Agar do acampamento, deixando ela perdida em um deserto, mas reposicionando-a dentro da história da promessa. Esse não era o plano. Mas agora, algo precisava ser feito com aquela serva e aquele filho que também era filho do homem escolhido para a promessa da redenção. Deus não descarta pessoas. Ao contrário, chama todos para a salvação. As pessoas até podem nos abandonar, nos encostar, nos esquecer, nos desprezar, mas Deus não age assim. Voltar para um lugar em que fomos humilhados, maltratados, não adianta ninguém dizer porque não é fácil. Porém, se Deus disser, volta, devemos voltar. Por certo, Ele tem algo melhor para nós. No último tópico, no terceiro tópico, o Deus que conduz a história. No primeiro ponto, o Deus que ouve e vê. Você acredita que Deus vê a sua dor e ouve o seu clamor? Em meio à fuga, sem saber ao certo o que estava fazendo e como teria sucesso nisso, acontece o impossível.
A dor de Agar moveu o céu a seu favor e em favor da criança. Apareceu pela primeira vez o anjo do Senhor. Aqui é uma teofania. Geralmente, o anjo do Senhor é identificado como Jesus Cristo. É o primeiro relato bíblico do anjo do Senhor aparecendo. Agar chamou o anjo de Deus, pois somente Deus vê o que não vemos. Ela deu nome a Deus, daquele que vê o que não vemos. Ele falou da sua gravidez, sabia da sua dor e da sua humilhação. Jesus sabe tudo sobre você. Mandou que voltasse e se submetesse à sua senhora, mas tinha bênçãos para ela. Fez promessa acerca da sua descendência. Gente, revelou o sexo do bebê, primeiro ultrassom no mundo antigo, e deu o nome àquela criança. Seria Ismael, um menino, porque Deus a ouviu em seu sofrimento. Isso pressupõe que Agar orou. Ela clamou naquele deserto? Não sabemos. Mas ela foi ouvida em meio à dor e a angústias. Depois de tudo isso, deu um nome ao anjo. Tu és o Deus que me vê. Obedeceu, e isso é maravilhoso. Nos ensina que podemos voltar a um lugar onde fomos feridos. Às vezes, Deus nos manda voltar a lugares de dor, não para nos punir, mas para nos transformar e mostrar que sua graça é suficiente. Imagine ela chegando de volta ao acampamento, contando sua experiência com Deus, pedindo perdão a Sarai e agora uma postura diferente. Contando que o filho era do sexo masculino, que seu nome fora escolhido pelo Senhor, Ismael. Glória a Deus. Agora, Abrão, com 86 anos, e Sarai, com 76, criavam um filho, que não era o filho da promessa, aquele que daria continuidade ao plano redentor divino. Agar nos ensina que não é fugindo dos nossos problemas que eles serão resolvidos, e sim confiando em Deus. No ponto 2, tudo conforme a sua soberana vontade. Não podemos espantar que Abrão foi pai aos 86 anos. Hoje ainda temos isso. Paternidade em uma idade avançada, embora com recursos médicos. No caso de Abrão, era promessa de Deus. Você já tomou decisões sem consultar a Deus? E o que isso implica em nossas vidas? Quando Sarai teve a ideia de ter um filho da barriga de outra pessoa, estava colocando em risco o plano divino e não vislumbrou possíveis consequências. Sarai não estava pensando em glorificar a Deus, mas em seu desejo da maternidade, quando ela disse, entre aspas, talvez eu possa edificar uma família por intermédio dela. A conclusão foi, já que Deus está me impedindo de gerar, eu mesma vou ajudá-lo. Era o tempo de Deus, não era uma negação. Deus não estava negando nada a ela, era o tempo. A lei permitia isso, mas nem tudo que a lei permite é certo fazer. Estudando administração pública, eu aprendi que mesmo que a lei diga que você pode fazer, você deve avaliar se é moral e honesto o que ela permite fazer. Foi sobre isso que escreveu o apóstolo Paulo. Ele disse em Coríntios, entre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E é o caso aqui.
Não podemos fazer nada em relação ao tempo de Deus, o Kairos, mas somente aguardar que se cumpram todas as coisas no tempo dele. No último ponto, no ponto 3, o cuidado de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus cuida de cada um de nós. Deus não foi insensível à dor de Agar e também não é com a nossa dor. O momento era de fragilidade. Estamos falando de uma serva grávida e acuada pelos seus senhores. Quando pensamos que não há mais solução, o socorro vem de Deus. O salmista escreveu que olhou para os montes, buscando de onde viria seu socorro, e entendeu que o nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. É nele que devemos fitar nossos olhos e esperar com paciência até que venha em nosso socorro. Sabe o que devemos fazer? Orar, apresentando a Deus nossas súplicas e confiar em Deus, experimentando a paz que vem dele. Olha o que o salmista escreveu, entre aspas, esperei com paciência no Senhor, e ele se atentou para mim e ouviu a minha oração. Recebendo a sua força no nosso interior, por meio do Espírito Santo, conseguimos caminhar por mais tempo. Precisamos receber da parte de Deus misericórdia, pois são por suas muitas misericórdias que não somos consumidos, pois elas não têm fim. Precisamos também da sua graça e ajuda, assim como foi na vida de Agar, de Sarai e de Abrão. Em Hebreus está escrito que, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Deus poderia ter abortado o plano e escolhido outro, mas ele nos escolhe, não porque somos perfeitos, mas vasos que podem ser moldados conforme a sua vontade. Tenha paciência e espere o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Confesso que eu amo, que palavra maravilhosa, que nos faz crescer na graça e no conhecimento, solidifica também a nossa fé nas promessas de Deus. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda que o YouTube sugira minhas aulas para outros professores, porque nós, professores, quanto mais subsídios, muito melhor, e levamos a excelência para as nossas EDDs. Quero mandar um abraço para você que comentou aqui nas minhas aulas, na aula de número 2, na aula de número 1, falou de onde você é. Um abraço a todos vocês que já são inscritos, vocês que estão aqui pela primeira vez, meu muito obrigada pelo carinho e pelas orações. E eu te espero aqui na nossa 4ª lição. E não deixe de participar deste projeto novo na minha vida, de nós levarmos excelência para as nossas EBDs. E eu estarei no último sábado de abril treinando você para que tenha aí aprenda a montar uma aula com excelência. Te espero na próxima aula, se Deus assim nos permitir então.